Eu até fiz uma conta aqui pra gente ter uma ideia. Estou perdendo muito dinheiro. Visa, Mastercard, WhatsApp Pay, PayPal, Stripe, todo mundo que quer essa grana toda, a gente tá falando de movimentação do Pix em 2024, uma movimentação só no ano passado, tá? De 26 trilhões de reais. Se você pegar, Vilela, eu fiz um cálculo rápido aqui, se não existisse o Pix e a maquininha da Visa, da Elo, sei lá o que, cobrasse lá a média que cobra, né, que é 3% por transação dos comerciantes no Brasil, se em vez de usar o Pix, o brasileiro estivesse usando ainda só essas empresas, essa galera deixou de faturar 720 bilhões de reais no Brasil em 2024. Você acha que é por que os caras estão vindo para cima do Pix? Me parece meio óbvio, né? Então, só para terminar aqui, são vários pedidos, né? Setor de madeira, setor de dados, setor de etanol, setor do Pix, setor de redes sociais. O Bolsonaro como eles falaram, uma das equações, né? O próprio Paulo falou, o Trump é o cara que coloca tudo na mesa, todas as opções, depois vai analisar. Eu queria entender de vocês dois o seguinte: se houver num cenário futuro de médio prazo uma negociação possível e o Brasil abrir, né, consentir, né, a afrouxar, se render para os Estados Unidos em vários desses setores, setor de madeira, setor de dados, setor de etanol, setor de maquininha de cartão, etc e tal, e a anistia, a votação da anistia ficar de fora e não se mexer mais com o STF, ou seja, se o Bolsonaro for o fator de exclusão de um possível acordo e todo o resto o Brasil ceder e o governo dos Estados Unidos concordar com isso e deixar o Bolsonaro de lado nesse acordo. Qual que é o plano de vocês? O que vocês pretendem fazer em relação a isso? Demori, eu acho que eu sou o único brasileiro de todo o país que fechou 3 contratos com Donald Trump. 3. Sou o único que negociou na mesa com ele por 3 oportunidades. E eu digo para você, nada disso que você está vendo aí é o que o Trump quer. E aí eu faço para você, eu anotei algumas frases interessantes aqui do The Art of the Deal. Eu tenho uma cópia aqui assinada pelo próprio Trump. Mas ele diz, eu vou traduzir aqui meio que ao meu estilo, tá? Ele diz assim: o meu estilo de fazer negócio é bastante simples e direto. Eu miro muito, muito alto. Então eu continuo pressionando e pressionando até eu conseguir o que eu quero. Outras frases do livro de Donald Trump. Quando alguém te desafia, reaja. Seja brutal e duro. Outra frase do livro dele. Você não pode ter medo. Faça o que tem que fazer. Mantenha a sua posição firme. E o que tiver que acontecer, acontecerá. Outra frase do livro dele. Eu sempre entro em um negócio antecipando o pior. Se você se planejar para o pior, se puder viver para o pior, o que for bom vai se resolver por conta própria. Então, são frases do livro dele que mostram um estilo de negociação. A investigação da Seção 301, e se você for estudar o que significa uma investigação da Seção 301, é que ela é o caminho para que o presidente faça o que quiser com o Brasil. E ele vai botar todas as cartas na mesa. Mas o que é claro, e nós estamos apostando nisso e dispostos a nos colocar à disposição nesse sentido, é que caso o Congresso caminhe com a anistia, ela é a condição necessária, mas não suficiente, para que se inicie uma negociação. E nós estamos dizendo aqui, nós estamos colocando nossa reputação no ar, a reputação das pessoas que conduziram esse processo até aqui, para dizer a vocês, se for dado esse primeiro passo, será levar, nós fazemos questão de fazer essa aproximação, e o Eduardo deixou isso claro agora há pouco, para que seja feito um acordo entre Brasil e Estados Unidos. Mas se for ao contrário, se você Paulo... acha essa hipótese fantasiosa, se houver um Brasil entrega Pix, se houver um Brasil acordo em entrega todas... madeira, não, mas se houver um acordo em todas as outras áreas, mais ou menos bom para o Brasil, para os Estados Unidos... esse é um cenário fictício. Você não sabe porque você não sabe o que o Trump vai decidir. Ele pode decidir isso. Você acha que o Brasil vai propor isso? Vai acabar com o Pix? Não poder preservar o Alexandre de Moraes? É isso que você acha que isso é uma... Não, só um pouquinho. Uma troca. O que foi feito com China, com Canadá, com México, com Colômbia, sempre se chegou em um meio termo. A China abriu um pouco a questão das terras raras, mas manteve tarifas mais altas. Na China? O Brasil pode fazer uma negociação e abrir um pouco aqui, abrir um pouco lá, e a questão do Bolsonaro ficar de lado. Se isso acontecer, o que vocês farão? O que o Trump disse que ele queria na China?
De novo, se isso acontecer, qual é a medida de vocês? Se o Bolsonaro ficar de fora... Porque os entrevistados aqui são vocês. Os entrevistados aqui são vocês, Paulo, não a gente. O Paulo quer te mostrar, por que isso não vai acontecer. Eu acho que vale. O que o Trump queria na China era que fosse reduzida a tarifa para produtos americanos, item número 1, e item número 2, acesso aos minérios raros chineses. Ele saiu da mesa com o quê? Acesso aos minérios raros chineses e redução da tarifa para produtos americanos. O que ele queria com o Petro? Ele conseguiu com o Petro, que era acesso que a Colômbia aceitasse a deportação de bandidos mexicanos que o Petro ameaçou. O Petro escreveu depois uma cartinha de desculpa, uma coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Não, desculpa, Trump, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Então, se você pegar todas as negociações México, Canadá, que o Trump Ucrânia... fez... OTAN, pega a negociação da OTAN. O que o Trump queria com a OTAN? Queria que a OTAN aumentasse o gasto dos seus países membros em até 2%, que assinasse um compromisso para que aumentasse para 2% do PIB. O que a OTAN fez? Aumentou para 5%. Então o Trump sai vencedor em todas as negociações. E o que ele está dizendo que ele quer agora, que não adianta, Demorir. O Brasil viver sob esse jugo e dar o Pix ou não sei o quê, porque o país vai entrar em ruína econômica. Num país que vive sob uma ditadura, a economia vai para o vinagre de qualquer forma. Só quem ganha dinheiro são os amigos do rei. Então você está dizendo que não vai haver negociação. Quem vai ganhar dinheiro vai ser o escritório dos ministros do STF. Não vai haver negociação se não tiver a questão do Bolsonaro na mesa. É isso. É impossível que haja uma negociação sem se negociar a liberdade do Bolsonaro. É isso. Não é liberdade do Bolsonaro, essa premissa é falsa. Não. A anistia não é para o Bolsonaro, a anistia é para os fatos. A anistia é para todos os brasileiros que hoje têm medo de se expressar. A anistia é para a senhorinha presa. A anistia é